a grandeza do nosso Deus, do nosso Salvador, do nosso Messias, né? A grandeza do Senhor que criou todas as coisas e que tem o controle da nossa vida nas mãos dele. Hoje de manhã nós só estamos aqui porque o Senhor já nos deu o alimento, o ar que respiramos, nos deu a saúde física, né? Se não fosse o fôlego de vida do Senhor, nós não estaríamos aqui. Amém? É um refrão conhecido, eu vou convidar os irmãos para se colocar de pé. 65. Para quem tem o Salmos Hino no celular, tem um aplicativo de Salmos Hino que fica no celular, que dá para baixar e colocar, então eu estou acompanhando por aqui. Amém? Louve com o coração. Ai, né, Marcos? Eu sou péssima. Mesmo que você não saiba todas as estrofes, medite nessa letra, na grandiosidade do nosso Deus. Amém? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distante, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te. Grandioso és tu, Senhor. Louvado seja o teu nome por essa manhã, pelas nossas vidas, pela tua fidelidade e misericórdia. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas, murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, um lenho tão cruento, e no teu Filho afirmo a minha fé. Afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, louvado seja Deus. Grande é o nosso Deus pela fidelidade dele. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso, que tu não poupastes teu Filho amado por amor de mim, por amor, meu coração que nele tu ganhastes,
que nele transborda, ó Pai, de amor que não tem fim, de amor. Cante com o seu coração, quão grande é o nosso Deus. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, pela sua vida, pelo que Deus tem feito, pela fidelidade do Senhor. Minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando o amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, o povo seu buscar no lar eterno, quero jubilando com muita alegria contemplar a face do Senhor, a tua santa face contemplar. E aí a minha alma canta de alegria. Alma canta-te. O que a sua alma canta? Grandioso és tu, oh, louvado seja o nosso Deus, que sustém o sol, as estrelas, os mares. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é grande e todo-poderoso. Grandioso és tu, grandioso és tu. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor é grandioso. Não importa onde estamos, não importa o que tem se passado na nossa vida, o Senhor é grande, o Senhor é todo poderoso, o Senhor é majestoso, o Senhor reina, o Senhor é soberano. Nada, absolutamente nada foge dos teus olhos. Seja as nossas fragilidades, seja a nossa fraqueza, seja a disposição do nosso coração, nada foge aos teus olhos. E nos reunimos nessa manhã como povo teu, filhos que são cuidados, que são amados, que são zelados pelo teu grandioso nome. E podemos nos lembrar que o Senhor tem feito todas as coisas. Senhor, que o nosso coração esteja aqui disposto a ofertar o melhor que temos, a gratidão, o louvor, que a nossa fé seja renovada no Senhor, que o Teu Espírito Santo traga à nossa mente tudo o que o Senhor é para nós, que o nosso coração seja fortalecido no Senhor, no único Deus verdadeiro, o nosso Salvador. Nós Te glorificamos porque vamos participar da Tua mesa. Que privilégio sermos chamados Teus filhos, Senhor, não por graça nossa, não porque merecemos, mas pelo Teu favor. Louvado seja o Teu nome. Continua a tratar com os nossos corações, que todo mal seja repreendido, todo pensamento contrário seja repreendida, que toda ação maligna que quer atrapalhar esse momento bate em retirada em nome de Jesus. Que reine aqui a presença do Senhor, do Espírito Santo de Deus, a tratar com a nossa mente, a revelar ao nosso coração o Teu querer e a Tua vontade. Que cada momento seja ao Senhor, seja de engrandecimento e exaltação ao Senhor. É isso que eu já Te agradeço, no nome santo de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Vou passar para o Ministério de Louvor. Obrigada, viu, gente? Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Começando com um pouquinho, quando eu estou acordado. Lá em Colossenses 1, os irmãos não precisam abrir, eu serei breve. E eu vou ler uma passagem sobre a supremacia de Cristo. Colossenses 1,15 diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois dele foram criadas todas as coisas, os céus e a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele
Ele é o cabeça da igreja, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado. Hoje é um dia que às vezes traz tristeza aos nossos corações por lembrar da morte de Cristo, mas deve ser um dia que traz alegria e exaltação ao nome do Senhor por lembrar que Ele tem supremacia de tudo.
cumprimento, amada igreja, na gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Faltando aqui, eu sei tudo, né? Um pouquinho. Oh, glória. Amém? Então hoje eu estou incumbido de trazer a palavra, né? E, irmãos, me perdoam algumas falhas. Abre as vossas Bíblias em Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 10. Amém? Trazei todo dízimo à casa do Senhor, para que haja mantimento em minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir-vos a janela dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida, dela tal que vos tenha maior abundância. Por causa disso, vos repreendei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril. E o Senhor dos Exércitos, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? O que eu quero dizer é o seguinte: isso é uma coisa que Deus sempre preocupou, e vai preocupar sempre, até que a nossa alimentação, a sobrevivência do homem. Deus não preocupa com muitas coisas além disso. No deserto, nos 40 anos, Deus preocupou em trazer alimentação. Sempre Deus preocupou em nos alimentar. Tanto que Ele diz: fazei prova de mim. Uma coisa que Deus nunca faz é fazer prova dEle. Mas nesse caso Ele pediu que fizesse prova de mim. Se eu não derramar bênção sem medida sobre você, então Deus tem uma preocupação muito grande de ver nós nos alimentados com saúde. Deus não tem alegria de ver nos ver tristes, muito pelo contrário. Eu faço parte do clube dos 3 S: salvação, saúde e santidade. Deus quer isso em nós, Ele quer que nós tenhamos essa oportunidade. Quando Deus quis construir seu templo, mesmo começando pelo deserto, com Moisés, era oferta que eram dadas. Sim, as ofertas, sim, para as grandes construções, para o templo, para tudo que foi feito. Inclusive, já nos 40 anos, Deus já preocupou em pedir oferta do tempo de Moisés, e veio abundante, tanto que precisava, chega, não precisa mais. Eu posso estar hoje um pouco equivocado, porque eu não sabia nem que eu vinha aqui hoje, mas uma coisa é certa: se Ele disse, está dito. Deus não é homem para mentir. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Essa é a palavra do Senhor. Crê no Senhor Jesus, crê no que Deus falou conosco, e vai falar todos os dias. Amém? Senhor, vamos orar? Amantíssimo e eterno Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, o Deus que sempre cumpre o que diz. Por isso, Pai, eu peço nessa noite, nessa manhã, a unção do Teu Espírito Santo sobre o Teu povo, sobre todo aquele que vai trazer a sua oferta, o seu dízimo, e por aquele também que não vai trazer, Pai, que possa de alguma forma tocar em nossos corações, para que nós possamos fazer isso todas as vezes que chegarmos aqui, Pai, sempre que pudermos, Pai. O Senhor não está preocupado com quantidade, o Senhor quer saber se nossos corações estão abertos para fazer a Tua vontade. Abençoa, Pai Santo, os nossos pastores que está hoje conosco, para sua esposa e seus filhos, Pai. Abençoa também, Pai, todo homem e mulher, Pai. Abençoa, Pai Santo, eu peço, Pai, para os grandes latifundiários, Pai, que esse nosso país é um país de muitos grãos, trabalha com muita riqueza, Pai. Mas se não fossem os ricos, nós também não teríamos. Por isso eu peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, os pobres e nós também, todos nós precisamos da Tua misericórdia. Portanto, Pai, não deixe que a nossa riqueza, Pai, caia por terra, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que eu te peço, ó Pai. Meus amados irmãos, trazei o vosso santo dízimo e as suas santas ofertas, que para Deus tudo vai ser consagrado, sim. Deus consagrou, por isso é consagrado. Agradeço pela oportunidade no Senhor Jesus. Amém.
a Bíblia normalmente, né? Mas ele vem falar sobre justamente isso, sobre como ele levou as nossas dores até a cruz, para que hoje nós pudéssemos ter vida e cantar com alegria a Ele. A igreja acredita nisso? Amém! Então a igreja cante isso conosco, amém? que hoje nos permite conhecer a tua grandeza,
a tua majestade, a tua soberania sobre todas as coisas. Bendito seja o Pai pela ressurreição do Filho. Louvado seja o teu nome, Deus, por esse dia e por essa oportunidade que o Senhor nos dá de adorá-lo. Verdadeiramente, oramos para que os nossos corações continuem abertos à tua palavra, recebam de bom grado e possam aprender a praticá-la, Senhor. Que em tudo possamos prestar melhor do nosso culto nessa manhã. Essa é a oração dos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Em uma das passagens bíblicas, o salmista diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E essa é uma das coisas importantes da nossa vida, né? A memória, a lembrança, trazer à lembrança coisas que nos renovam a esperança, que nos renovam a alegria. Isso é extremamente importante. Eu acho que a nossa mente é uma das coisas mais poderosas que Deus nos deu, né? E ao mesmo tempo, esse poder tremendo da nossa mente de trazer a memória, ela é muito seletiva. Porque a gente pode trazer qualquer coisa à memória, né? A gente pode lembrar de qualquer coisa. E aquilo que nós lembramos é aquilo que alimenta e motiva o nosso presente para vivermos um dia de cada vez. Quando a gente olha, né, um dia como hoje, o que a gente veio fazer aqui hoje? Comunhão, né? Comunhão da mesa. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, é um dos textos que falam muito sobre essa questão da ceia, da eucaristia, dessa ação de graças que o Senhor nos chama a fazer juntos, como corpo de Cristo. Quando o Senhor, ele fala sobre igreja, né? É interessante que a igreja, a palavra grega eclésia, ela diz respeito a uma reunião, a um ajuntamento de pessoas. E aí quando a gente passa lá para a Alemanha, nos tempos de Lutero, quando a Bíblia foi traduzida para o alemão, a palavra que eles usaram na tradução é uma palavra que não traduz eclésia como um ajuntamento de pessoas, mas um lugar onde as pessoas se reúnem. E isso foi transformado a igreja, um lugar onde as pessoas se reúnem. E dali em diante foi se perdendo vários sentidos, né? Mas o sentido original, quando Jesus fala sobre a igreja, é uma reunião de pessoas, são pessoas juntas ao redor do nome de Jesus. E isso é importante, porque quando nós lemos 1 Coríntios, lá no capítulo 11, o Paulo ele diz para nós, olha, capítulo 11, verso 23, pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comerem desse pão e beberem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Façam isso em memória de mim. Façam isso para lembrar de mim. E aqui é o que eu falei para vocês, a importância de lembrar. É uma ordenança de Jesus para nós. Façam isso, celebrem a ceia. E nós somos pessoas, nós somos seres humanos que gostam muito de celebrar. O brasileiro é um dos povos que mais gostam de celebrar. Nós celebramos de tudo. Nós celebramos o nascimento, nós celebramos a morte, nós celebramos o casamento, nós celebramos o momento ao redor da mesa. Celebração é algo que marca cada um de nós, porque nesses momentos de celebração são momentos que nós trazemos algo à memória. Quando celebramos, por exemplo, o nascimento, a vida, né? Vamos celebrar o quê? A gente vai olhar para frente, para aquilo que aquela criança vai ser, que tipo de pessoa essa criança vai ser, os relacionamentos que ela vai desenvolver, as pessoas que ela vai tocar, com a sua forma de viver, as histórias que serão escritas. Então, quando a gente celebra a vida,
Aquela criança que nasceu não tem uma história ainda desenvolvida, mas a gente já celebra o que ela vai viver. E o que ela já está fazendo no meio das pessoas onde ela nasceu. Da mesma forma, nós celebramos também a morte quando nos reunimos. Celebrar a morte a gente celebra a morte. Tudo depende da forma como você enxerga. Você pode enxergar a morte de alguém como: eu nunca mais vou vê-la, eu não vou mais sentir o cheiro, não vou mais ouvir a voz, não vou mais sentir o toque, não vou poder mais abraçar. E aí você pode ir por esse caminho. Mas você vai se reunir também com as pessoas para celebrar essa despedida. Ou você pode enxergar como a vida que essa pessoa teve. Você pode olhar essa celebração para trás, falar: poxa, ela falou com fulano, ela interagiu com Beltrano, ela escreveu uma história linda, ela tocou determinadas vidas. As palavras dessa pessoa, quando eu estava num momento tão difícil da minha vida, vieram trazer refrigério à minha alma. Os momentos, os sorrisos, aquilo que a gente pode celebrar junto, a saudade que fica no lugar daquelas boas lembranças, a gente celebra também as despedidas, né? E a gente celebra a vida, como a gente está celebrando hoje, a vida, mais um ano de vida do Joãozinho, né? 20 anos de vida, e a gente vai celebrando os nossos aniversários, um ano de cada vez, e cada momento em que a gente celebra o aniversário, a gente olha para trás: poxa, passei por isso nesse ano. E ao mesmo tempo a gente olha para frente e pede: Senhor, me dê forças para conseguir enfrentar as dificuldades, os problemas, as lutas que virão, e a aprender a celebrar cada uma das pequenas vitórias que o Senhor vai me dar. Nós celebramos os aniversários de casamento. Se você não celebra, você está perdendo. O aniversário de casamento é o momento de você trazer à memória aquele dia em que você disse sim para a pessoa que você ama. E aí é o momento em que você relembra tudo o que vocês viveram juntos, as dificuldades, as conquistas, as perdas, as vitórias, tudo isso. E aí você olha e fala: poxa, eu faria tudo de novo. Ou, né? Se eu pudesse voltar atrás, eu mudaria de escolha, né? Faria outras escolhas, aí vai de cada um. Mas é importante a gente celebrar esses aniversários de casamento. Por quê? Porque no meio do caminho, às vezes, a gente vai perdendo as coisas. E tem pessoas que perdem, inclusive, o desejo de celebrar. Tem gente que não celebra casamento, tem gente que já não celebra mais o aniversário, o próprio aniversário. Não. Quantas vezes já ouvi falar assim: eu estou velho, eu estou velha. Ficar comemorando aniversário? Ué, você está dizendo que está velho ou que está velha? Para o Senhor você é apenas mais uma criança dele. É mais um filhinho, uma filhinha que Ele ama. E é mais uma oportunidade que Ele te dá de vida. Por que Ele celebra e você não? Porque você já perdeu o sentido da vida. Você já não olha mais as celebrações como algo que deva ser trazido à memória. Por frustrações, por decepções. E quanto menos nós celebramos a vida, menos lembranças nós trazemos ao nosso coração, menos motivos nós temos para nos alegrarmos no Senhor ou com os irmãos. A celebração da ceia é algo que o Senhor nos orientou a fazer constantemente. Olha, façam isso. Peguem um alimento, agradeçam a Deus por poder comer esse alimento, sem precisar de nenhum instrumento para poder alimentar o seu corpo. Reparta este alimento e sirva aos seus irmãos, sirva aquele que está com você, como uma expressão de que a comunhão transforma o eu em nós, o meu em nosso. O pão não é mais meu, é nosso. O Pai não é só meu, é nosso. E nós precisamos entender isso, que cada vez que a gente se reúne é um momento de celebração, é uma oportunidade que o Senhor nos dá. E aí talvez você olhe e fala: poxa, mas eu não tenho motivo para me alegrar, pastor. Estou passando por tantas dificuldades, tantas lutas, tantos problemas. Mas você está aqui.
Você está vivo, você está conseguindo respirar, você está conseguindo se locomover sem precisar que ninguém te mova, você consegue se alimentar. É um motivo para você agradecer ao Senhor e celebrar. Você consegue respirar sem utilizar nenhum tipo de aparelho. Você consegue olhar para o seu lado, para frente e para trás e ver a face de Deus na face do seu irmão. É um motivo de você agradecer ao Senhor. Por isso Jesus fala: olha, façam isso sempre em memória de mim. Para quê? Para que você se lembre. Você se lembra por que nós celebramos a ceia? Por que a gente se reúne? Naquele tempo eles se reuniam toda semana. E a ceia era diferente da nossa ceia. Eles se reuniam e cada reunião, cada momento de união, de comunhão do povo, era uma oportunidade da igreja de agir socialmente. Porque cada momento de reunião era um momento em que as pessoas tinham pelo menos uma refeição, ou deveriam ter pelo menos uma refeição decente na semana. Porque nós, graças a Deus, conseguimos fazer 3, 4, 5 refeições no dia. Mas tem muitas pessoas que não conseguem fazer uma. E nessas horas a igreja era chamada para ser esse agente na sociedade, em que eles se reuniam e tinha uma festa chamada de ágape. Ágape é um amor incondicional pelo outro. E esse amor incondicional era manifestado, ou deveria ser manifestado, através da comunhão da mesa, do alimento, que já não era para ser meu, era para ser nosso. E a igreja de Corinto não entendia muito bem isso. Porque na igreja nós temos pessoas de várias classes sociais, assim como naquele tempo. E naquele tempo tinham pessoas que tinham muitas posses e tinham pessoas que eram realmente miseráveis. Mas todas criam no mesmo Deus. E todas eram convidadas a esse momento da festa do ágape, que era um almoço, gente, era um almoço. Eles se reuniam para almoçar. E depois desse almoço, no decorrer desse almoço, alguém pegava um pão, agradecia ao Senhor, partia esse pão e começava a distribuir. Lembrando o quê? Lembrando o motivo pelo qual eles estavam reunidos. Não era simplesmente para comer, mas era para vencer a individualidade, era para vencer o egoísmo, era para vencer a vaidade, era para vencer a arrogância, era para vencer a acepção de pessoas, era para quebrar as barreiras que eram criadas entre as pessoas, sejam elas sociais ou emocionais. Era para haver união e comunhão entre as pessoas. Mas esses irmãos da igreja de Coríntios ainda precisavam aprender isso. E Paulo chama, dá um puxão de orelha e fala: olha, quando vocês se reúnem, vocês fazem a gente passar vergonha como igreja. Vocês envergonham o nome do Senhor. Porque quando se reúnem, vocês não se reúnem para celebrar a ceia, mas vocês se reúnem para fazer aquilo que vocês não deveriam. Agir com individualismo, egoísmo, vaidades. Vocês que têm muito, fazem as suas panelinhas e se reúnem para comer a comida que vocês trouxeram. E aqueles que não têm nada, se reúnem para não comer nada, continuam passando fome. Vocês comem tanto ao ponto de sair do lugar de comunhão, enfiar o dedo na goela para vomitar e depois voltar para continuar comendo. E não compartilham daquilo que vocês têm com o outro. Vocês continuam vivendo como o eu e o meu. Vocês ainda não entenderam que Jesus morreu para que isso se transformasse em nosso. E Paulo chama a atenção deles: olha, vocês precisam fazer isso em memória de Cristo. O que é fazer, celebrar a ceia em memória de Cristo? É lembrar o porquê que nos reunimos. Lembrar o porquê que Cristo precisou morrer. Porque nós pecamos. Porque nós quisemos viver uma vida independente de Deus. Porque nós abrimos o nosso coração para o pecado entrar. Porque nós deixamos o pecado entrar e transformar o paraíso num caos. A culpa é nossa. Porque nós permitimos que o pecado adentrasse e a partir daí nós matamos o nosso irmão. Ah, pastor, mas eu nunca matei ninguém. Mas você pode matar pessoas com palavras, com olhares, com atitudes que você faz ou deixa de fazer. Jesus morreu por causa dos nossos pecados.
Jesus morreu para nos livrar da condenação do pecado. Jesus morreu para que esse pecado já não habitasse mais em nós. E quando a gente olha a palavra do Senhor, olha, façam isso em memória de mim, como Jesus morreu. Eu preciso me lembrar não só o porquê Jesus morreu, mas como Ele morreu. Ele não morreu de forma tranquila e pacífica numa cama em idade avançada. Pelo contrário, Jesus morreu na flor da idade, aos 33 anos. Ele morreu porque Ele estava convidando pessoas a se arrepender e abrir mão do pecado e viver uma vida para Deus, a chamar Deus de Pai, entender que Deus é um Pai amoroso e quer reconciliar consigo toda a criação que se afastou dele. Ele morreu por dizer que ama as pessoas, por convidar as pessoas a exercitar o amor. E essas mesmas pessoas que estavam diante da luz preferiram amar mais as trevas do que a luz que estava diante deles. Essas mesmas pessoas, quando tiveram a oportunidade, disseram que o sangue deste homem, Jesus, recaia sobre nós e sobre a nossa descendência. Nós assumimos toda a responsabilidade por crucificar esse homem. Está lá em Mateus, no capítulo 26, verso 27. Assim como eu e você, nós temos a oportunidade sempre de olhar para trás e enxergar o porquê que a gente se reúne aqui para celebrar a ceia. Lembrar o porquê que Jesus morreu, como Ele morreu e, mais importante, por quem que Ele morreu. Ele morreu por mim, Ele morreu por você. Ele morreu por assassinos, por estupradores, por pedófilos. Ele morreu por homossexuais, por heterossexuais. Ele morreu por brancos, por negros, por amarelos, vermelhos. Ele morreu por todos nós. Mas infelizmente nem todos nós reconhecemos isso. E por não reconhecer, nós continuamos fugindo do Senhor, continuamos nos escondendo de Jesus, continuamos nos afastando dos momentos de comunhão. Isso entristece o coração do Senhor. Porque você já parou para pensar, se você tivesse que passar por tudo que Jesus passou? No máximo nós conseguimos morrer pela nossa esposa ou filhos. Mas você morreria por alguém que você não conhece? Você morreria por alguém que matou? Alguém que você ama? Você morreria por alguém que te traiu? Você morreria por alguém que te abandonou? Você morreria por alguém que te agrediu com palavras ou fisicamente? Pois é, Jesus morreu por essas pessoas. Você morreria pelos seus inimigos? Pois é, Jesus morreu pelos inimigos dele, que éramos nós. Quando ele nos amou, nós éramos inimigos dele. E mesmo assim, ele não levou isso em conta. Não importa se você me ama ou não, eu te amo. Não importa se você vai me seguir ou não, eu vou continuar caminhando de volta para a casa do Pai e vou continuar te convidando sempre. Não importa se você está perdido ou perdida, eu te encontro aonde você estiver. Mas você precisa decidir me seguir ou não. A gente precisa relembrar, trazer à memória essas coisas. Tem igrejas que celebram a ceia toda semana, continuam toda semana. Tem igrejas que celebram uma vez por mês, tem igrejas uma vez por ano. Mas o que não pode acontecer é a gente deixar de trazer à memória isso. E os momentos de ceia, irmão, eles não precisam acontecer só aqui na igreja. Lembra que eu falei para vocês que quando Jesus falou sobre ser igreja, Ele falou para nos reunirmos como corpo, como igreja, como um só corpo. Você pode celebrar a ceia lá na sua casa com a sua família. Você pode se assentar ao redor da mesa. Você pode pegar o pão e agradecer ao Pai, partir esse pão e servir aos seus familiares. Você pode fazer isso como uma expressão
disso aqui que Jesus mandou a gente fazer, porque nós tornamos a questão da ceia algo, um ritual, né? Que tem que acontecer uma vez por mês e tal, mas aqui era algo que acontecia constantemente. Se você olhar o livro de Atos, eles partiam o pão todos os dias, de casa em casa, entre os irmãos. Não era na igreja, era na casa. Eu vou na casa do fulano e lá a gente vai partir o pão, celebrar a ceia. Eles faziam isso como uma expressão de trazer sempre a memória. Por que a gente está aqui? E se nós estamos aqui, o Pedrinho até falou, né? Muitas vezes o momento da ceia ele traz muita tristeza para o nosso coração. Mas na realidade o momento da ceia não é para trazer tristeza, é para nos trazer alegria. Porque Jesus morreu para a gente poder celebrar, para a gente poder viver, celebrar a vida, celebrar casamentos, celebrar comunhão, celebrar união entre pessoas, celebrar a vida, celebrar a morte. O Senhor deu a sua vida para que nós pudéssemos viver uma vida que glorificasse a Ele, com as nossas atitudes, com as nossas decisões. Ah, pastor, mas até quando a gente tem que celebrar a ceia? Ele disse até que eu volte, até que eu venha. Ou seja, então quando ele fala para a gente trazer a memória, é para olhar para trás. Olha, lembra do que aconteceu, lembra por que eu morri, como eu morri, por quem eu morri. Mas não fica olhando só para trás, porque senão você vai tropeçar. Olha para frente. Até quando eu vou fazer isso, Senhor? Até que eu volte para buscar você. Até que eu volte para que nós possamos agora nos assentar no grande banquete das bodas do Cordeiro, e aonde nós vamos poder estar sentados numa grande mesa, e ali já não vai haver mais condenação do pecado, já não vai ter mais a presença do pecado, já não tem mais poder do pecado, só vai haver a presença santa e poderosa do Senhor a nos conduzir. Não tem mais dia e não tem mais noite, porque a presença do Senhor vai iluminar a eternidade para nós. E nós precisamos trazer isso à nossa memória como uma esperança de fé, né? E daqui a 2 capítulos, no capítulo 13, ele vai falar para nós sobre o amor, que no fim de tudo vai restar a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Até que o amor retorne em essência, nós precisamos viver uma vida de esperança e de fé, compartilhando e exercitando o amor. Esse amor que nós vimos alguns domingos atrás, quando João fala, olha, eu te dou um novo mandamento, mas ele não é novo, ele é antigo. Mas mesmo sendo antigo, ele também é novo. Por quê? Porque você já recebeu um presente que você nem abriu, você deixou na caixa. Olha, estou te dando aqui uma camiseta. Aí você recebe a camiseta, você já sabe que é uma camiseta, então você nem abre, você deixa guardado. Daqui 5 anos, você olha e fala, olha, eu tenho uma camiseta nova, mas ela é antiga. Porque eu não recebi ela agora, eu recebi ela 5 anos atrás, mas eu não usei, então ela é nova. Assim também é o mandamento de Jesus para nós. Ele nos manda amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se nós não exercitamos esse mandamento, não colocamos ele em prática, não vestimos o amor, ele continua sendo um novo mandamento, que é antigo, mas é novo. Por quê? Porque a gente não está exercitando. Façam isso em memória de mim, é o que ele está dizendo. Olha para trás, mas olha para frente. E entre o que passou e o que vai vir, tem um presente que a gente precisa viver. E quando eu trago à memória essas lembranças, a lembrança do que ele fez e a lembrança de que ele virá, isso tem que ser a motivação para eu viver um dia de cada vez. Essa é a motivação para que eu possa me assentar com os irmãos e celebrar. Ah, mas eu não estou tão... Não importa que a saúde não está tão boa.
eu tenho condição de estar, então eu vou celebrar, eu vou me alegrar no Senhor, por tudo que Ele já fez e por tudo que Ele ainda vai fazer, e pelo que Ele está fazendo em nós e através de nós. E é tão importante isso, irmãos, de trazer à memória coisas que renovem a nossa esperança e que alimentem o nosso caminhar. Por quê? Porque a gente não pode viver de qualquer jeito. Se você entende que a vida é um dom que Deus te deu, é algo que o Senhor abriu mão para que você tivesse, você não pode levar a sua vida de qualquer jeito. Você não pode viver de qualquer forma. E é por isso que Ele fala para nós, para fazermos o autoexame, né? Verso 28, portanto examine-se cada um e coma do pão e beba do cálice. Ele não fala para você se examinar e não participar da comunhão. Quando Ele orienta, examine-se cada um e coma. Ele não fala para você olhar para dentro de você e falar, não vou comer não vou participar. Porque se você não participa, você diz que o seu pecado é maior do que o sacrifício de Jesus. Se você se ausenta da comunhão da mesa, da comunhão dos filhos e filhas de Deus, você diz, olha, Senhor, o seu sacrifício não é suficiente para eu perdoar o meu irmão. Não é suficiente para eu deixar de fazer isso que eu tenho feito. É suficiente para eu deixar de pecar. E aí você abre mão da comunhão para continuar no seu pecado, para continuar no seu erro, para continuar na dureza do seu coração. Não foi por isso que Jesus morreu. Jesus morreu para que você pudesse ter vida, para que você pudesse ter comunhão. Então quando Ele fala, olha, examine-se cada um a si mesmo. Olha, você já olhou para trás, você viu por que Jesus morreu, como Ele morreu e por quem Ele morreu. E você olha para frente, quando você vê, Ele fala, olha, façam isso, tragam isso à sua memória, sempre em memória de mim, porque eu vou voltar. E eu vou voltar para buscar você. Você por quem eu morri, você por quem eu me entreguei, você por quem eu sofri dores incalculáveis, você por quem o meu corpo foi rasgado, por quem a minha carne foi dilacerada, você por quem o meu sangue foi vertido naquela cruz. Eu venho para buscar você. E nós precisamos entender, irmãos, que se nós somos convidados à mesa, à comunhão, a celebrar a vida que o Senhor nos deu, nós não podemos olhar para dentro da gente, ver as coisas que a gente tem feito errada e continuar vivendo nesse erro. É como se nós cuspíssemos no rosto de Jesus. Quando a gente se examina e vê que existem coisas em nós que precisam ser mudadas, mas a gente simplesmente diz, eu não quero mudar, eu quero continuar do jeito que eu sou, eu sempre fui assim, né? A síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não, você nasceu assim, talvez você tenha vivido até hoje assim, mas você não precisa morrer assim, porque Jesus não quer que você morra, Jesus quer que você tenha vida, e vida em abundância, vida em eternidade. Mas para viver essa vida você precisa escolher. Você precisa escolher, olha, eu olhei para dentro de mim, Senhor, eu vi tanta coisa ruim dentro de mim. Eu não consigo perdoar fulano, beltrano, ciclano. Eu tenho tido pensamentos errados, eu tenho tido preguiça, eu tenho tido indisposição, eu tenho tido falta de vontade de estar na comunhão, eu não tenho vontade de celebrar, Senhor. Eu tenho enfrentado tantas dificuldades e problemas que eu não tenho vontade de celebrar nada. Eu só quero ficar quieto, longe. Não faça isso. Não se isole no seu sofrimento. Não se feche na sua dor.
Não se afaste da luz para se esconder no meio da escuridão. Todas as dores que você sente, todo o sofrimento que você pode vir a sentir na sua vida, não tem nem como comparar com o que Jesus sofreu. E Ele sofreu para que você pudesse viver. Os sofrimentos, eles vão fazer parte da nossa caminhada? Vão. Mas eles não podem ditar a forma como a gente vai viver. A dor vai fazer parte do dia a dia? Vai. Mas se você se permitir sucumbir diante da dor, você não vai conseguir desfrutar das coisas maravilhosas que o Senhor tem para você. A dor existe, o sofrimento existe, as decepções existem, tudo isso faz parte de quem nós somos e da vida que nós vamos viver. Mas tem um Cristo que morreu em nosso favor e fala: olha para dentro de você. Tem pecado? Confessa, abandona e não pratica mais não. Tem coisas que você faz e talvez você não saiba se é pecado ou não. Presente diante do Senhor: Senhor, olha, me perdoa dos pecados que de repente eu nem sei que são pecados. Me mostra que são para que eu possa abandonar. E me ajuda, Senhor, me dá forças para viver um dia de cada vez. Me dá condições de suportar as decepções que eu vou enfrentar na vida. Me dá força para enfrentar as lutas e as dificuldades. Me dá força, Senhor, para enfrentar as decepções, os abandonos, as frustrações, as traições. Porque o Senhor enfrentou tudo isso e o Senhor me diz que se o Senhor suportou isso, o Senhor pode também me ajudar a enfrentá-los. Muitas vezes nós chegamos à mesa da comunhão, da ceia. Às vezes a gente chega aqui sem saber o porquê que a gente veio. Ou às vezes a gente vem simplesmente por uma motivação errada. Eu vou para a ceia para não perder salvação. Salvação não tem nada a ver com a ceia. Salvação é aquilo que Cristo fez na cruz em nosso favor. E uma vez que eu creio no sacrifício de Jesus, eu sou salvo por Cristo. Essa salvação ninguém pode me tirar, porque foi Cristo quem salvou, foi Cristo quem morreu no meu lugar. Mas o fato de não participar da comunhão, não participar da ceia, da Eucaristia, isso me torna mais fraco espiritualmente. Isso enfraquece a comunhão, isso enfraquece a igreja, a união de pessoas que se reúnem ao redor do nome de Jesus. E eu não estou nem dizendo de igreja e instituição, eu estou dizendo da igreja que Jesus falou, da união de pessoas. Quando eu digo, eu não vou participar da ceia não, por N motivos, e eu te digo que não tem motivo nenhum para você estar ausente da ceia. Não existe nada na face da terra que seja mais importante do que você estar na comunhão. Muitas vezes a gente chega aqui, irmãos, num dia de ceia, quebrados, encacos, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, fisicamente, arrebentados. A gente levanta, acorda no dia e fala: puxa, hoje tem ceia. E às vezes a gente não tem nem disposição para vir, não tem forças, mas a gente pega os cacos da nossa vida e vem se arrastando, sabe? Você pega assim, faz um montinho na mão. Senhor, olha, está aqui os cacos da minha vida. Eu estou arrebentado pelas coisas que tenho vivido, mas tudo que eu tenho está aqui, Senhor. Forças eu tinha? Não tinha, mas eu vim. Vontade eu tinha? Não tinha, mas eu estou aqui. Senhor, eu tenho passado muitos momentos longe da presença do Senhor. Você toma água só de domingo? Quem aqui toma água só de domingo? Ninguém. Mas a gente passa muitas vezes uma semana inteira sem nos alimentarmos da palavra. E aí a gente se afasta do Senhor. Talvez você não tenha forças para ler a palavra. Talvez você não tenha forças para orar. Mas você precisa vencer isso.
Você precisa entender que se você sucumbir a isso, não vai ficar melhor. Não vai ficar melhor, você não vai ficar mais forte. Os cacos da sua vida não vão se juntar sozinhos. E você vai abrir cada vez mais espaço na sua vida para o pecado. Você vai ficar cada vez mais longe do Senhor. Você vai ficar cada vez mais doente, porque o pecado é uma doença que mata. O pecado, ele não altera o amor de Deus por você. O pecado não altera a graça de Deus na sua vida. O pecado não altera a vontade que Deus tem de te abençoar. O pecado não altera Deus de forma nenhuma. Mas o pecado altera você. Cada vez que você convive mais com o pecado, ele vai deixando de ser feio, ele vai deixando de ser horrível, e ele vai se tornando aceitável na sua vida. Você começa a achar que o pecado não é tão ruim assim. Mas não faz tão mal assim. Por quê? O pecado não mudou. Deus também não mudou, mas quando a gente começa a se relacionar demais com o pecado, nós mudamos. Nós perdemos a vontade de ler a palavra, de orar. Nós perdemos a vontade de estar junto com os irmãos celebrando, cantando, louvando a Deus. Nós perdemos a vontade de ouvir a voz de Deus. Nós perdemos a disposição e a força para fazer coisas que nós gostávamos tanto de fazer. Quando ele fala para nós, olha, faça um autoexame, é a mesma coisa que aconteceu lá em Apocalipse, quando cada uma das igrejas diz o que cada uma era. A igreja de Sardes fala, eu estou viva, mas Jesus fala, olha, você está morta. Você olhou para você, achou que você estava viva, mas você está morta. Laodiceia, não, nós temos tudo, nós somos ricos, nós temos toda a influência necessária. É o autoexame de Laodiceia. Mas quando Jesus olha o testemunho de Jesus sobre Laodiceia, diz, olha, você é miserável, cego, pobre, está nu, e não percebe que está nu. Por quê? Porque você conviveu demais com o pecado, e o pecado transformou o seu olhar sobre você mesmo e sobre as pessoas. Você se tornou egoísta, você se tornou individualista, você acha que está vivo, mas está morto. Por quê? Porque assim como a igreja de Éfeso, que fazia tudo, a gente está fazendo tudo, pastor, né? Deus, nós estamos fazendo, a gente está indo, a gente está... Tá bom, mas você perdeu o primeiro amor, você perdeu a alegria do coração de celebrar, você perdeu a alegria de estar na comunhão, você perdeu a alegria de colocar o joelho no chão e orar para ouvir a minha voz, você perdeu a alegria de ler a palavra. Volta, lembra de onde caiu, né? Lembra do que você fazia no princípio. Olha de novo ele falando para a gente trazer a memória. Lembra do que você fazia no princípio. Lembra onde é que foi que você começou a se afastar. Lembra quando é que as coisas do mundo começaram a se tornar mais importantes e prazerosas para você do que as coisas de Deus. Lembra quando o pecado começou a ser mais prazeroso do que estar na presença do Senhor. Porque foi dali em diante você começou a se perder. Você começou a olhar para você e não fazer realmente o autoexame. Você começou a se julgar muito mais levemente do que os outros, que é o que ele diz para nós. Ele fala para nós claramente, no verso 31, se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Ele está dizendo que dentro da igreja tem muita gente que está fraca espiritualmente.
Porque está tendo um relacionamento de intimidade não com Deus, mas com o pecado. Tem gente que já avançou nesse relacionamento com o pecado, já não está tão fraca, está doente mesmo. É uma pessoa que já não consegue mais olhar para dentro de si e ver que está doente e que precisa desesperadamente de ajuda. E tem outras pessoas que estão mortas espiritualmente, já não tem mais sensibilidade para discernir o que é o certo e o que é errado, já não consegue mais discernir o quão mal o pecado tem feito na sua vida. Essas pessoas estão condenadas? Talvez não. Talvez essa fraqueza, essa doença e essa morte espiritual sejam disciplinas de Deus para que nós não sejamos julgados com o mundo. Porque, mas pastor, mas a pessoa está morta espiritualmente? Mas Deus, por meio do Espírito Santo, pode dar vida a um vale de ossos secos. Tem muitas igrejas que são um vale de ossos secos, cheio de gente morta espiritualmente, mas pessoas que já foram salvas por Jesus e que ainda se esforçam para estar ali, fracas, doentes e mortos. É um grande hospital, aonde só o Senhor pode dar vida, aonde só o Senhor pode curar a doença e aonde só o Senhor pode fortalecer essa fraqueza. Mas para isso a gente precisa começar a olhar para quem nós somos, olhar para trás e ver por que nos reunimos, olhar para frente na esperança e na fé de que o Senhor vai voltar para nos buscar, e olhar para dentro de nós, avaliar quem nós estamos sendo diante do Senhor, qual testemunho Jesus tem dado sobre você. Sardes dizia que estava viva, mas Jesus falou: você está morta. Laodiceia dizia: não, eu vejo tudo, nós vemos bem, nós temos bens materiais, nós temos tudo de que precisamos. Mas Jesus, quando dá o testemunho de Laodiceia, diz: você é miserável, pobre, cego e está nu. Éfeso achava que estava fazendo tudo o que era necessário, tudo que o Senhor esperava, mas estava no automático, já não fazia mais por amor. E nós? Quando a gente olha para dentro da gente mesmo, como é que nós estamos? Como que é você? Será que você está sendo um filho de Deus, uma filha de Deus, amado, alguém que Deus se alegra? Ou será que Deus olha e fala assim: Maurício, você falou que você é isso, mas você não é não. Você é isso aqui. Mas Senhor, você se perdeu. Você se perdeu lá atrás. Você precisa voltar lá atrás, onde você caiu. Mas você não vai voltar sozinho, eu volto com você. E a gente continua a caminhada. De onde você caiu, a gente vai continuar. Tudo que você fez de errado vão ter consequências. Porque o Deus que nós servimos é um Deus justo. E Ele não fecha os olhos para os nossos pecados. Ele vai nos disciplinar. Mas a forma como nós estamos caminhando como igreja, nós precisamos observar com muito cuidado isso. A gente não pode viver uma vida de qualquer jeito. A gente não pode viver um cristianismo de qualquer jeito. Porque não foi qualquer Deus que morreu. Foi o Filho de Deus que morreu em nosso favor. E Ele nos diz, para a gente olhar para trás, olhar para frente, olhar para dentro, mas também olhar ao nosso redor. Lá no verso 33, portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. É isso aqui que Ele está fazendo conosco. Ele está transformando o eu em nós, o meu em nós. Na reunião, na comunhão, pegue o pão, agradeça por poder pegar o pão, por poder estendê-lo ao Senhor, por poder agradecer. Agradeça por poder agradecer. Agradeça por esse pão estar na sua mão. Depois você parte o pão e não come.
mas você entrega primeiro ao outro, você serve ao outro. E o outro não vai comer desesperadamente, ele vai esperar até que todo mundo tenha um pão, um pedaço de pão na mão e um cálice na mão. E aí sim, já não é mais o meu pão ou o meu, mas é nosso. Nós somos um só corpo. Não dá para partes do corpo fazerem coisas autonomamente. Porque, eu quero fazer... Não, peraí. O corpo precisa mover-se num ritmo de graça. Sabe quando a gente vê nas Olimpíadas a patinação no gelo, aqueles movimentos graciosos, perfeitos? É assim que o corpo tem que se mover. Porque se ele erra em alguma coisa, o corpo todo cai. Nós somos um só corpo. E a palavra do Senhor fala isso aqui. Lá no capítulo 10, no verso 17. Embora sejamos muitos, todos comemos do mesmo pão, mostrando que somos um só corpo. O que você faz na sua vida particular afeta o corpo. O que você acha que está lá na sua casa fazendo, ou que você saiu e fez e ninguém viu, afeta o corpo. Os erros que você comete na escuridão afetam o corpo. Todo o corpo sofre. E aí você para pensar, se o corpo está sofrendo, pode ser minha responsabilidade. E o que você vai fazer com isso? Você gosta de ver o seu filho ou a sua filha sofrendo dores, né? Os pais olham os filhos sofrendo e tem muitas vezes o desejo, Senhor, olha, não dá para passar essa dor, esse sofrimento para mim, para livrar o filho ou a filha daquilo. Você faz parte de um corpo. O que você faz fere todo o corpo. Se você diz que ama a Deus sobre todas as coisas, e se você ama realmente o seu irmão como a você mesmo, você não vai querer que o seu irmão sofra. Você não vai querer que... Olha para o lado, olha aí, olha para o lado, olha para frente, para trás, dá uma olhada nessas pessoas. Se você sente amor por cada uma dessas pessoas, você não vai querer que essa pessoa sofra. Você vai se alegrar vendo essa pessoa gemendo de dores, sofrendo? Não. Mas o problema é que muitas vezes é nossa responsabilidade que o outro está sofrendo, porque nós estamos cometendo pecados particulares. Nós achamos que ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem sim. Se você faz parte do corpo de Cristo, tem a ver sim. E aí é o momento que você olha para dentro de você e fala, olha, eu estou fazendo o corpo sofrer. O Espírito Santo geme de dores. O corpo está sofrendo por minha responsabilidade, porque eu estou fazendo isso, que eu sei que é errado. E a minha pergunta para você é, o que você vai fazer com isso? Que atitude você vai tomar? Você vai continuar fazendo, vivendo no erro? Porque você pode enganar o pastor, que é um tonto. Você pode enganar o seu irmão. Mas você não pode enganar o Senhor, porque foi Ele quem te formou. E Ele sabe que o corpo da noiva está sofrendo por sua causa. E o que você acha que Ele vai fazer com você, que continua vivendo no pecado, continua fazendo as coisas erradas? O que você acha que Ele vai fazer com você que está fazendo a noiva sofrer? Você tem a oportunidade de olhar para dentro de você e fazer um julgamento correto sobre você. Senhor, olha, eu menti, eu enganei, eu adulterei, eu matei, não sei o que você fez. Eu não quero mais, Senhor, essa culpa. Eu não quero essa responsabilidade. Arrependa-se, porque está próximo o reino dos céus. Não foi essa a mensagem que Jesus pregou? Arrependimento passa por confissão.
por abandono do pecado e uma nova oportunidade de viver de forma diferente para abençoar e ser abençoado, para celebrar a mesa da comunhão, porque na mesa da comunhão existe perdão, na mesa da comunhão existe reconciliação, na mesa da comunhão existe restauração, existe cura. Por quê? Porque foi alguém que morreu por nós, alguém que nos amou tanto, que olhou para a própria vida e falou: a minha vida não é mais importante do que a deles, eu vou entregar a minha vida para que eles possam viver, para a glória do nome do Pai. E o Senhor, Ele nos convida hoje para essa comunhão, para esse momento de ceia, para esse olhar para trás, para frente, para dentro e ao redor, a fim de que juntos possamos celebrar a vida, celebrar a comunhão. E o Salmo 133 diz que quando os irmãos estão juntos em comunhão, o Senhor derrama vida sobre eles. Que isso possa acontecer aqui hoje, que esse momento nosso de comunhão seja um momento em que Deus possa estar curando pessoas, restaurando casamentos, restaurando relacionamentos, reconciliando pessoas com Ele, reconciliando irmãos, estabelecendo perdão, derrubando muros de inimizade, inundando cada um de nós da presença do Espírito, porque à medida que nós vamos sendo cheios do Espírito Santo, aquilo que tem de ruim dentro de nós vai sendo colocado para fora. Que isso possa acontecer hoje, nesse simples ato de participar da ceia, porque é simples, né? Às vezes a gente coloca um negócio, é simples, é a simplicidade de poder se assentar à mesa e compartilhar uma refeição. A gente tenta fazer algo parecido aqui na comunidade, desta festa ágape, né? Mas até isso é difícil de fazer, porque nós temos dificuldade de fazer, mesmo que seja um domingo só no mês. A gente olha, ontem eu estava com a abençoeira aqui na igreja, aí o abençoeiro falou: ei pastor, e o almoço? Eu falei: não sei, irmão, eu não sei onde é que estão os irmãos, porque a gente pergunta, né? Todo mundo vê, mas ninguém fala nada. É algo difícil? Se é sacrificial, eu não vejo como algo difícil ou sacrificial. Poder me reunir com vocês, sentar à mesa e compartilhar aquilo que o Senhor tem abençoado, poder ter um momento para a gente conversar. A vida é tão corrida e a gente não consegue conversar com todo mundo no decorrer da semana. E no mês inteiro a gente separa um dia para a gente poder almoçar junto, mas aí eu me esqueço de que nós somos chamados para o nosso, para nós nos assentarmos ao redor da mesa e compartilhar aquilo que o Senhor tem nos abençoado. E aí eu falo: não, eu vou para minha casa, eu vou comer com a minha família, mas aqui também é sua família, nós também somos família. E eu não estou obrigando ninguém a nada, tá? Eu lembro que no ano passado a gente fez a gente fazia sempre isso, até que chegou um momento que não tinha mais por que fazer, porque tinha às vezes a minha família às vezes um ou outro irmão só, e a gente parou de fazer. Depois de um tempo, me questionar: pastor, absurdo a gente parar de usar almoços. Por que a gente foi? Porque vocês não quiseram mais almoçar com todos, vocês preferiram cada um almoçar na sua casa. Eu não vou obrigar ninguém a vir aqui almoçar, porque assim como é uma festa do ágape, é uma festa do amor, e no amor você não pode ser obrigado a vir. Nós temos que desejar estar um na presença do outro. Isso faz com que o momento se torne um momento ágape, um momento de amor, um momento de compartilhamento.
Agora você fica com cara feia, porque o pastor falou que tem que ficar. Você não tem que ficar não, vai para sua casa. Para ficar aqui de cara feia, vai embora. Rende mais. Rende mais, irmão. Porque quando a gente se reúne, mesmo que sejam poucos, a mesa às vezes enche aqui e sobra comida. Aí dá vontade de fazer como lá em Mateus, lá no capítulo 22, sai pela rua e chamar o povo para vir almoçar aqui. Fala, a gente convidou o pessoal, mas ninguém quis vir. Então, vamos lá vocês, vem aí. Não é isso? Porque é basicamente isso que o texto de Mateus 22 vai dizer. O rei convida as pessoas, convida os súditos para o almoço, para um grande jantar lá, né? Aí cada um começa a arrumar uma desculpa. Porque eu vou ver não sei o que, eu vou fazer não sei das quantas, eu casei agora, barará. Cada um tem uma desculpa. Aí ele fica muito bravo, fala, quer saber? Então não vem ninguém. Eu vou sair na rua e sai por lá, chama os coxos, os mancos, os mendigos, quem for. Já que aqueles que foram convidados abriram mão do privilégio, então vamos convidar aqueles que não estavam sendo convidados. Isso nada mais é do que uma metáfora, né? Uma parábola de Jesus falando sobre o reino. Jesus veio para os judeus, mas os judeus recusaram Jesus. Então, já que eles recusaram, Jesus chamou todos os gentios. E todos os gentios que aceitaram foram chamados para compartilhar da mesa. Assim também acontece conosco. Santo, bendito e eterno Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo privilégio de poder compartilhar ela. Te agradecemos por nos chamar a atenção de que nós precisamos trazer à nossa memória coisas que renovem a nossa esperança e fortaleçam a nossa fé. Obrigado, Senhor, por nos lembrar que nós precisamos continuar celebrando a vida, a morte, o nascimento, a comunhão, os aniversários, que nós precisamos continuar celebrando isso. E celebrar a ceia do Senhor é olhar para trás e lembrar por que nós estamos aqui celebrando, por que Jesus precisou morrer, como Ele morreu e por quem Ele morreu. E uma vez que nós nos lembramos disso, que já foi feito na eternidade, nós olhamos para frente e nos lembramos que o Senhor diz para lembrar disso todo dia, até que o Senhor venha nos buscar. Mas nós não podemos viver de qualquer forma, e por isso precisamos olhar para dentro de nós, para viver uma vida que glorifique o seu nome, e ao mesmo tempo olhar o nosso contexto, sem deixar de amar o nosso irmão, exercitando o amor, o cuidado e a comunhão. E ser igreja não é o lugar para onde nós vamos, é quem nós somos com os nossos irmãos. É a família do Senhor reunida ao redor da mesa para compartilhar de uma refeição, de um momento que marcou a eternidade e que transformou a nossa vida. Nos ajuda, Senhor. Cura os nossos olhos para que possamos olhar para dentro de nós e enxergar aquilo que verdadeiramente precisa ser transformado. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a viver um dia de cada vez, celebrando a vida e anunciando a volta de Jesus, até que o Senhor realmente venha e estabeleça o reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Essa é a nossa oração, Senhor. Que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com a tua igreja, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.